Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Info com Fabrício. Estou aqui mais uma vez com mais uma playlist de dicas. Hoje nós vamos começar com as dicas sobre o sistema operacional do Pinguim. Você tem medo do Pinguim? Muitos candidatos aí que estudam para concursos públicos têm medo do Pinguim. Por quê? Porque é um sistema operacional pouco usado aí pela maioria dos usuários leigos, usuários que não são bem da área de informática, não é mesmo? Você já deve saber disso, você já deve ter aquele primo que mexe na área de TI, que fala assim, pô, o Linux é cool, o Linux é bacana, né? Porque o cara é da área e tal. Mas quando você vai mexer, você fala, poxa, não é aquilo que o meu primo falou. Então o Linux ele pegou essa fama de ser um sistema operacional difícil, um sistema operacional aí temido pelos concurseiros. Mas eu adianto, o Linux não é tão difícil assim de estudar. Se você tiver aí regras, né? Se você tiver disciplinas, se você tiver aí um caminho para estudar, você consegue vencê-lo sim nas provas, tá? Afinal de contas, muitas questões são até mesmo repetidas, que já caíram aí em vários e vários concursos, tudo bem? E o meu objetivo aqui é justamente com as minhas dicas, tornar, né, que com elas caiam futuramente você assistindo aqui e você acertando, porque as dicas são certeiras aqui no canal Info com Fabrício. O que eu peço para você? Já se inscreveu no canal? Está assistindo pela primeira vez aí? Tem vários e vários vídeos já no nosso canal aí, Info com Fabrício. Não se deixe de se inscrever, vai lá, coloca lá, faça sua inscrição, ative o sininho também, é muito importante para que você receba aí as notificações dos novos vídeos que a gente está colocando aí semanalmente. Comente, peça dicas aí também nos comentários, deixe o seu like, que será muito bem-vindo e provavelmente será atendido futuramente com as dicas que você precisar. E divulgue aí com os seus amigos, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do sistema operacional do Pinguim. Primeiramente, a dica que eu quero trabalhar hoje é o seguinte: o pessoal pergunta, professor, eu de fato não uso Linux, eu uso o sistema operacional Windows, ou então alguns utilizam Mac. Como é que eu faço para estudar? Eu ter o Linux é mais fácil do que não ter o Linux? Óbvio, com certeza. Se você tem contato com o sistema operacional, é muito mais fácil você agregar conhecimento, porque você vai testar muitas ferramentas no sistema. Mas não quer dizer que se você não tiver, vai ser impossível de você aprender. Tem como aprender, sim, sem o sistema Linux. A nossa dica de hoje é para te mostrar como que você vai poder ter o Linux, tá, no seu computador, mesmo sendo usuário do Windows. Olha que bacana. Porque muita gente quer ter o Linux, mas não quer abrir mão do Windows, né? Pessoal, pô, professor, meus joguinhos, meus programas estão todos lá no Windows. Não queria abrir mão para poder ter o Linux. Então, eu vou te mostrar aí uma saída para você poder ter os dois sistemas operacionais na sua máquina. E isso cai em concurso, sabia? Então, vamos lá? Então, tá aí na sua tela o Linux, tá aí o famoso pinguim chamado Tux, né? Que eles falam aí que a mistura do nome do criador do Linux, que é o Linus Torvalds, mais a base que ele usou, Unix, né? Aí eles falam que formou aí, né, o Tux. Você pega aqui o Torvalds. Vou botar aqui Torvalds, é o nome dele completo, né? Então, T-U-X, formando aí o Tux, né? Esse pinguim gostava muito aí de aves marinhas, tinha um apreço, fizeram um concurso, né? E o pinguim foi aí eleito, né, o mascote oficial aí do Linux. Então, quanto é lugar que você tem contato, você vai ver esse pinguim, ok? E não deixe também de se inscrever, ó, aproveitando o ensejo, lá no canal @info com Fabrício, segue lá. Lá também tem muitas dicas, muitas enquetes para você poder estar sempre aprendendo informática, né, de uma maneira simples, né, de uma maneira aí bem direta do que cai aí na sua prova. Perfeito? Então, tá aí o pinguim. Vamos lá a dica. Primeira maneira que você tem de estudar o Linux, ter o Linux na prática, é através da maneira chamada Live CD. O que é um Live CD? Você tem um CDzinho, um CD do Linux, que você consegue, né, ou gravando, você baixa da internet esse executável, né, coloca dentro do CD e coloca o CD no Windows, ele roda dentro do próprio CD. Olha que interessante. Ele consegue gerar, rodar o sistema operacional dentro do próprio CD ali de maneira temporária, né? Ou então, se você ir até a página da Ubuntu,
que é um dos Linux mais utilizados no mercado, você também pode fazer lá um cadastro e você vai receber esse CD ou DVD em casa. Olha que legal. Só que demora um pouquinho, mais de 40 dias para receber. Eu até fiz uma inscrição uma vez, foi mais ou menos o tempo aí que gastaram para me enviar. Eu recebi, só com questão de experiência, e consegui rodar o Linux ali de maneira, né, temporária, direto no meu computador com Windows. Então, a gente conhece isso aí como Live CD, tá? Então você tem essa oportunidade aí, tá vendo? Ó, você colocou o CD, aqui no caso é um exemplo do SUSE, aí ele já aparece aí, né, um cumprimento para você já começar a rodar o sistema. A outra maneira que você tem para estudar o Linux é você usando particionamento no seu disco. Você particionar o seu HD. O que é particionar o HD? O HD, você tem um disco aqui, você consegue simplesmente dividi-lo, tá? Com particionamento é isso, dividir um disco aí em 2 ou 3 partes, tá? E em uma das partes, você vai instalar o Windows e na outra parte você pode colocar o Linux. Olha que interessante. Aí você passa a ter, né, 2 sistemas operacionais na mesma máquina. Quando você ligar o computador, o Linux, ele tem geralmente 2 gerenciadores de boot. O que é boot, professor? Boot é inicialização, tá? Sinônimo de inicializar um sistema. E o Linux trabalha com um gerenciador chamado Lilo e um gerenciador chamado Grub. Você pode optar por um dos dois. Ó, aqui é uma foto, está te mostrando aí o Lilo, tá vendo? Ó, boot menu. Então, no momento que eu liguei o computador, esse gerenciador de boot vai identificar que o meu disco rígido contém 2 sistemas operacionais. Aí ele vai aparecer essa tela e perguntar: e aí, Fabrício, você quer entrar no Windows ou você quer entrar no Linux? Tá vendo que é outra versão chamada Gentoo. Aí, com o teclado, geralmente utilizo esse teclado, eu escolho qual sistema que eu quero e dou Enter, né? E o sistema vai ser carregado, vai bootar, vai dar o boot do sistema, né? Agora, qual é a vantagem disso? Computadores aí mais fracos, que não tem uma quantidade de memória muito interessante, conseguem rodar sem problema nenhum aí os dois, tá? Então você poderia ter, se você tem um computador aí com 4 GB, né? Pouca memória RAM, você consegue aí tranquilamente ter. Agora, a desvantagem, obviamente, é que é um sistema alternado, tá? Você não consegue usar o Windows e usar o Linux ao mesmo tempo, tá? Isso aí você não conseguiria fazer. Então, se você quer fazer uma comparação ali rápida entre os dois, você teria que inicializar o computador, tá? Para poder dar outro boot e escolher o sistema correto. Aí você, professor, mas eu já vi que tem como rodar os dois ao mesmo tempo, instalados. Tá, aí você deve ter visto a máquina virtual. Você já foi cobrado em prova. Máquina virtual, né, que a gente fala de virtualização, é você ter, por exemplo, aí um sistema operacional como o Windows e você ter uma máquina virtual, que é um programa, um emulador, que você consegue colocar o Linux dentro dessa máquina virtual. Aí você estando ali com o Windows, você consegue abrir o Linux como se fosse um programa, como se fosse um Word, um programa à parte. Aí você consegue ali ter acesso aos dois sistemas. Porém, máquina virtual consome muito recurso, tá? Consome memória RAM, consome processador. Então, se você tiver uma máquina muito fraca, realmente aí ele vai travar, ele vai engasgar muito. Então, tem que ter um computador 6 a 8 GB de memória RAM, pelo menos, para ter uma máquina virtual bacana, tá? Então, o pessoal confunde muito particionamento com máquina virtual, são coisas aí distintas, tá? E a outra coisa bacana que daria para estudar, ó, é quase uma máquina virtual aí, o exemplo que eu dei, mas com alguma restrição. Sabia que o Windows 10 vem com o Linux? Sabia? Só que no caso ele vem apenas com um prompt de comando, que vai ser tema aí de vídeos aí para frente, que é aquela tela preta, né, onde você digita comandos para poder ir operar o Linux. Né? Então você tem essa restrição, mas é como se eu conseguisse emular o Linux dentro do Windows. Basta você ir lá no pesquisar, ó, digita lá bash, pode ver que aparece, ó, bash on Ubuntu on Windows. Olha que interessante. Aí eu escolhi, vai abrir aí, tá vendo lá? Essa é a tela, né, do prompt de comando do Linux. Então, se eu precisar estudar aqueles comandozinhos do Linux, eu consigo estudar dentro do Windows 10. Obviamente, eu não vou ter, infelizmente, a interface gráfica. Aí eu teria que recorrer àquela máquina virtual que eu falei um pouco para trás, para você poder instalar um Linux completo aí na máquina. Agora, se você não achar, né, dá uma procurada lá na internet,
como habilitar, porque tem algumas atualizações do Windows 10 que não vieram com o sistema do Linux habilitado, né? Você tem que ir lá e pedir para habilitar o modo desenvolvedor do Windows para ele poder te dar aí, né, a exibição desse Linux. Mas é bem simples, coloca lá no Google Linux no Windows 10, ele vai te dar um passo a passo, até bom que você aprende, né? Eu não ficar dando aqui tudo de mão beijada, você mexe um pouquinho, você começa a descobrir alguns segredos do Windows. Perfeito? Então tá aí, essas são as maneiras que você poderia ter o Linux no seu computador para ter um estudo aí honesto, né? Olha só, vamos ver como é que isso aí até já caiu em prova. Olha que interessante aí, ó. No sistema operacional Linux, o Grub e o Lilo, olha aí, dois nomes famosos, não tem como escapar. São, letra A, essa questão é cheia de pegadinha, hein? Formas de formatação do sistema operacional. Ó, isso é uma pegadinha. Não são formas de formatação. Tudo bem, você utiliza quando você formata o disco, mas o Grub e o Lilo não são formas de formatação. Formas de reiniciar o computador pelo usuário. Reiniciar, não, né? Modos de inicialização do sistema operacional. Inicialização, nós vimos aí mais cedo, que é sinônimo de quê? De boot do sistema. Então, essa está interessante, não tá? Letra D, modos de particionamento. Olha aí, outra pegadinha, que a gente sabe que o disco é particionado, mas eles não são modos de particionamento. Eles são gerenciadores de boot, de inicialização. Então, isso aqui é uma pegadinha bem interessante. E letra E, modos de verificação dos programas instalados no computador. Não tem nada a ver, isso aqui nem pegadinha é, porque não tem ligação nenhuma com a resposta. Então, realmente, letra C, Lilo e o Grub são os famosos gerenciadores de boot do Linux. Aprendeu? Entendeu aí como estudar Linux? Como que esses dois nomezinhos aí são presentes em muitas e muitas provas de concurso? Então tá aí, espero que você tenha gostado aí do nosso primeiro vídeo do Linux, né? Como estudar o Linux. Vão ter mais vídeos aí para frente na nossa playlist com dicas preciosas, pontuais, para que você consiga se dar bem nas provas, que é o meu objetivo aqui. Valeu? Então, até a próxima.